Hoje eu vou vir aqui fazer um negócio que não podia faltar, que eu vou literalmente falar quais foram os meus favoritos da temporada passada. Tivemos um probleminha em que a temporada passada tinha muita coisa, que era leve e divertida, dessa maioria das coisas era fantasia, então ficou tudo muito na mesmice. Apesar de ter sido divertido, eu vi vários animes que foram legais, mas foi muito difícil encontrar coisas que se destacavam, então poucos animes se destacaram. Os que se destacaram nem sempre foram por motivos bons, mas eu vou vir aqui falar pra vocês o que eu mais me diverti vendo, e talvez vocês me julguem em algumas escolhas, lembrando que eu vou falar tanto dos lançamentos quanto das continuações. Mas enfim, e eu pessoas, eu sou Urissa, sejam bem-vindos ao Otaku Something e bora de animes da temporada. Eu queria começar por um que vocês já vão entrar no vídeo me julgando, porque eu falei mal desse anime porque, assim, ele é bom? Não muito. Tipo, eu acho assim que se eu fosse dar uma nota séria pra ele, eu daria, tipo, 5. Mas o caos escalou tão rápido que eu fiquei assim, ok, eu não vou mais tentar entender. Eu não vou mais caçar furo de roteiro que tem um monte. Eu vou literalmente ignorar isso e curtir o caos e a novelona. E é isso que é o que eu estou fazendo com Baraô no Soretsu, que ainda não acabou de lançar, mas começou a lançar nessa temporada aí que acabou de acabar. Basicamente a gente começa com o Richard pai, o Richard filho e os outros dois irmãos, que é o Eduardo e o Jorge. Basicamente, um tá indo pra guerra porque é York versus Lancaster. Um tá indo pra guerra, o pai e o irmão juntos, e aí o irmão e o Richard filho ficam. Beleza. Só que aí começa a dar treta, guerra, morte, sangue e tal. Infelizmente, o Richard pai não vai longe na história, e aí ficamos com o Richard só pra nossa alegria, porque era muito Richard pra uma história só. Só que com esse falecimento, o Richard filho, que ele é diferente das outras pessoas, então ele simplesmente não se sente aceito nem amado. A única pessoa que o trata bem, os irmãos tratam, mas não sabem. Eu não sei se o pai dele sabe ou não, mas ele vê o pai como assim, o tudo dele. E depois que isso acontece, ele quebra de maneiras fendas, em tela, ao vivo, maravilhoso. E aí, simplesmente, começamos aí a trajetória dele na guerra. E ele não tá avisando ser rei, ele sabe que o herdeiro é o mais velho, mas ele tá avisando vingar o pai dele no meio dessa guerra. No final, tudo vira uma novelona, tipo, das bem, meu Deus, que do nada sai, sei lá, alguém de um cesto e explode o mundo em arco-íris, e pá. E, nossa, essas pessoas estão conectadas desse jeito. Pra vocês terem noção, o rei, literalmente, sai do palácio, vai dar uma voltinha na selva e esbarra com ele. Sendo que o rei é um Lancaster e o Richard é um York, então eles querem se matar. E um não sabe do outro. Só disso, você já pode ficar o tempo todo, você fica olhando, fica esperando o bagulho explodir. Gostei do caos. O anime é bom? Não muito, mas eu gostei do caos. Então, assim, tô ali ainda pra apreciar o caos e vou seguir acompanhando. O próximo é Sasaki Tomiyano. Foi o nosso romance fofo da temporada. Vou falar pra vocês que eu estressei metade do anime, porque Miyano tinha a resposta dele. Basicamente, o Sasaki vai se confessar no comecinho do anime, e aí ele vai ficar esperando a resposta do Miyano o anime inteiro. Pelos meus cálculos, foram mais de 6 meses esperando a resposta. 4 a 6 meses, ou talvez um pouco mais. Tipo, chegou a virar o ano, passou Natal, entendeu? E nada da resposta. Passou o festival escolar, passou Natal, passou tudo e nada da resposta. Mas isso me estressou, porque, obviamente, você olhava pro menino e fica, cara, ele já tem a resposta. Foi fofo, mas ao mesmo tempo foi irritante. Só que o que eu mais gostei desse anime nem foi isso. Chegando perto do final, o começo ali deles foi interessante, o meio ficou um pouquinho enfadonho. O final eu adorei, porque literalmente a gente teve introduzido uma história legal de um personagem e eu fiquei querendo mais, pra saber mais desse personagem. É meio triste, porque, tipo, tem o principal, o casal principal ali e tal, mas tem um personagem que ele me chamou muita atenção. E aí ele me entreteu o final inteiro, porque a gente já sabia que era uma questão do tempo até o desfecho e tal. Então ele me entreteve o final inteiro, porque assim, maravilhoso. Foi assim, bem mais interessante do que a maioria das coisas que eu tava vendo, porque tudo tava meio que aqui, aí ele tava pra cá. Mas tem um momento enrolation aí meio longo, de uns 4 episódios, que podia não ter tido. Só que o começo eu gostei bastante e o fim eu gostei bastante, então eu coloquei ele aqui. E por último dos lançamentos, obviamente, Sonobisuke Doll. Sonobisuke Doll foi assim, um dos animes que o povo mais tava falando, e ele é muito divertido, ele era muito engraçado, a gente sabia que o romance não ia desenrolar, mas as cenas eram socorro, o fanservice era interessante, e ainda tratava, assim, um otaku fazendo cosplay, a gente adora ver nós mesmos ali, né, porque a gente vê um otaku e a gente fica assim, esse me entende. Então, assim, uns momentos de surto e de ousadia dela, você fica assim, é um otaku. Então, assim, é maravilhoso ver um personagem desse estilo, e só que a personalidade dela era de uma pessoa super extrovertida, e aí a gente tinha o Gojo, que tinha uma personalidade mais calminha, que era, assim, bem representativo de umas pessoas introvertidas também. Então, assim, duas representatividades muito boas juntas. Eles funcionavam bem como protagonistas juntos,
tinham uma relação boa, os dois foram bem explorados. Então eu gostei bastante de Solo Bisquedol no geral. Eu queria mais uma temporada, porque eu preciso que o romance se envolva. Eu necessito ver isso aí, porque, poxa, mas ok. E das continuações, eu vou começar falando de Osama Rankin. Osama Rankin tá com continuação porque ele lançou uma parte da temporada e um pouquinho lançou a outra. Mas assim, ele também é uma obra super recente. E apesar de eu não ter gostado tanto do último episódio em si, foi lindo ver a trajetória do Boji. Basicamente, é um personagem que... E o traço do anime também, tanto pela personalidade dele quanto pelo traço e o jeitinho do anime, você acha que vai ser algo leve, algo fofo. E nessa parte que lançou nessa temporada foi loucura. A gente teve espada voando. Eu sempre vou citar essa cena que pra mim foi chocante. A gente teve espada sendo enfiada assim no peito, nas pernas das pessoas, assim, tipo, pá. Você vê os 3 episódios do primeiro episódio de Osama Rankin, você fica assim, vai ser fofinho, vai ser divertido, vai surpreender a gente um pouco, mas daqui a pouco foi repetitivo. Não se engane, o negócio voa. Então Osama Rankin foi muito bom, eu definitivamente recomendo. E a trama final, eles deram uma forçada e uma rushada ali no último e no penúltimo episódio. Mas no geral, eu gostei bastante desse caos. Eu gostei bastante de ser surpreendida dos momentos fofos, dos momentos doces. E é muito bonito ver um protagonista masculino que é tão sensível. A gente tem isso em Steven Universe e eu gosto bastante disso também, porque normalmente os protagonistas, ou eles são engraçadões, ou eles são fortões. E o Boji é sensível, ele chora, ele demonstra. Isso é muito bonito, a gente precisa mais desse tipo de protagonista, sabe? O próximo que eu queria falar era Vanitas no Carte. Pouca gente comenta esse anime, mas eu gosto muito. Eu sou suspeita, que é a pessoa que escreveu Pandora Hearts. Eu amo Pandora Hearts. Mas Vanitas no Carte também, a gente teve a primeira temporada lançada recentemente, e aí temos aqui a segunda. E é claro, caos e desespero. A gente tem tanto os momentos tensos, quanto os momentos que são muito engraçados, e eles são bem assim, intercalados. Você fica vários episódios do momento tenso, aí resolve, acalma um pouco, aí tem 2 episódios de algo engraçado, e aí acontece alguma coisa, e aí corta o clima, e aí escala de novo. Ele vai ficar nessa, o anime todo. Só que no meio disso a gente tem o background dos personagens, que apesar deles agirem de forma divertida e interessante, eles têm bastante defeitos, o que é, pra mim, eu acho bem relacionável ter um personagem que não é, sabe? É um personagem 2D, mas ele não... A personalidade dele é 3D, entendeu? É isso. E... Só que a gente tem alguns backgrounds bem pesados e vários mistérios rodando, então eu sinto que me entretém de várias formas. Caos, nós temos. Passado bad vibes, nós temos. Cenas de comédia, nós temos. Os personagens passando vergonha alheia, nós temos. Eu adoro isso. Me entretém de múltiplas formas. Então eu amei ver Vanitas no Carte essa temporada. Mas enfim. E o último que eu queria comentar, obviamente não ia faltar, que é o Shingeki no Kyojin. A segunda temporada da segunda parte da temporada final. Essa é a maior cachorrada que eu já vi, ok? Mas é a segunda parte aí da temporada final que tá adorando. Vai ter mais, então a gente já sabe que vai ter mais, tá tranquilo. Mas eu gostei bastante. O pessoal das lives sabe muito bem que teve algumas cenas caóticas que eu apreciei com muito gosto. Eu fiz vídeos também. Então, se vocês quiserem, temos uma playlist exclusiva pra Shingeki aqui no canal. Cheque as nossas playlists. Tem dividido de Hunter x Hunter, de Shingeki, de... eu esqueci o resto. E aí, enfim, tem muitas playlists lá, então dei uma olhadinha. Mas eu gostei bastante porque tivemos algumas cenas maravilhosas. Eu detestava o Eren. Eu gostava de Shingeki no geral, mas o Eren era um cara que me irritava. Então, assim, ele impedia a parte do meu carinho pelo anime. Ele crescido, pra mim, tá maravilhoso. E de bônus, ele protagonizou algumas cenas com o Zeke que pra mim vão ficar na mente pra sempre, porque eu ri muito, sadicamente. E aí a gente também tem toda essa parada que a gente viu um pouco do que aconteceu nesse time skip no finalzinho. Foi interessante ver... A gente tem cenas que fazem com que não seja da água pro vinho, porque no momento a gente tinha um Eren irritante, no outro momento a gente tem um Eren assassino infinito. Tipo, vai da água pro vinho pra quem tá assistindo. E aí a gente começa a ter ceninhas, a parte dele, mostrando que na verdade ele já tinha um pouco de loucura e aí ele foi escalando lentamente e as pessoas ao redor ou não perceberam ou perceberam e ignoraram e chegou no que chegou. Não temos o final disso, temos apenas um vislumbre de um titã fundador muito grande e muito estranho, mas eu tô louca pra ver o que vai acontecer na próxima. E o caos foi bem aproveitado, eu diria. Tivemos vários episódios que foram mais parados, o que eu não gosto muito, mas eu senti que aquilo foi uma preparação necessária. Dava pra ter corrido um pouquinho mais, mas eu senti que foi uma preparação necessária pro caos que vai vir, então eu espero que já começamos com explosões na próxima temporada. Mas enfim, esses foram os animes que eu mais curti acompanhar. Não foram perfeitos, né? Principalmente os lançamentos. Tirando Sono Bisque, que eu realmente gostei bastante. Teve momentos que eu fiquei, ai meu Deus, nos outros dois, e outros momentos que eu fiquei muito feliz de estar acompanhando. Mas enfim, eu espero que a próxima temporada seja melhor, porque eu senti que essa temporada foi legal, mas ela foi legal, tipo, não foi uma boa, ela foi legal, sabe? Então eu espero mais da temporada de abril
viu, com certeza. Enfim, espero que vocês tenham gostado do vídeo e até o próximo anime da temporada. Bye, bye, pessoal!